Há uma questão que me parece muito importante, e aí é uma reflexão mais estrutural, sobre os acontecimentos desse semestre, né, e agora já entrando em julho, do primeiro semestre agora entrando em julho, caminhando, portanto, no segundo semestre, que é a questão dos militares e o governo Bolsonaro. Algo que eu já toquei algumas vezes, muito rapidamente, mas que me parece importante. Os militares na República tiveram sempre uma participação política muito grande. Os dois primeiros presidentes da República foram militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E depois, de 1910 a 14, Hermes da Fonseca, no caso, eleito diretamente dentro do que se entende de eleição durante a República Velha, né? Só podia votar os homens, né? O voto era descoberto, etc, etc, etc. Bem, mas Hermes foi eleito em 1910, Hermes da Fonseca contra Rui Barbosa, foi a célebre campanha civilista de Rui Barbosa. E os militares participaram ativamente da política, com rebeliões militares, várias, no começo da República e depois, especialmente na década de 20, com as rebeliões, mas não só, mas especialmente na década de 20, com as rebeliões tenentistas, 1922, 1924 e a Coluna Prestes e tal. Participação dos militares na Revolução de 30, em 32 na Revolução Constitucionalista, em 35 aí a rebelião comunista, que ela ocorre no interior do Exército, em especial do Exército, depois os episódios de 37, golpe de Estado Novo, né, participação das Forças Armadas, central nesse processo, apesar que é uma ditadura civil, tendo à frente um civil que é Getúlio Vargas, os episódios de 38, 45, 54, 55, 61, 64. Só para lembrar alguns momentos de participação dos militares na política brasileira. Então tiveram uma participação muito grande. Nos últimos 30 anos, com o processo de redemocratização, se afastaram, e mais recentemente, especialmente no início do ano passado, 2018, começou a haver uma série de pronunciamentos de militares comentando a conjuntura política, de forma mais explícita ou de forma não tão explícita tal. E inicialmente havia sempre entre a cúpula das Forças Armadas uma certa rejeição em relação ao nome de Jair Bolsonaro, pela forma como ele atuou quando ele foi membro, ficou muito pouco tempo nas Forças Armadas, saiu como capitão, passou mais que o triplo do tempo como parlamentar do que como militar, né? Ele saiu de uma forma que quebrou a hierarquia, e você sabe que ao tocar nessa questão é uma questão candente dentro do Exército, das Forças Armadas, né? Era chamado por muitos oficiais generais de líder sindical até recentemente, até final de 2017, mas depois os militares entenderam que ele era a única possibilidade eleitoral de conter o retorno do PT ao poder. Não só os militares pensaram isso, os eleitores assim o pensaram, basta ver o resultado das urnas do dia 28 de outubro do ano passado. Nesse caso, os militares começaram a se aproximar de Jair Bolsonaro. E depois da vitória eleitoral, foram chamados para compor o governo. E são dezenas que estão no governo, dezenas, né? Dezenas. Ou seja, muitos imaginavam que especialmente os oficiais generais e aqueles que estão no Palácio do Planalto iam conter o Jair Bolsonaro, os ímpetos voluntaristas de Jair Bolsonaro. Iam também dar um verniz intelectual ao Bolsonaro. Por quê? Para chegar a ser general não é fácil hoje, né? Se você pegar os que entram, os que atingem o generalato, você acha um general de 4 estrelas, um general de exército, é um longo caminho, né? Que exige muitos estudos, estágios no exterior, etc, etc. E que esses mais ilustrados iam dar aquele amparo intelectual ao Bolsonaro, que todos sabem, os militares sabem, os altos oficiais, que ele é muito mal formado tal, e qualquer um de nós tem conhecimento disso. Então imaginava-se de um lado que eles iam conter os ímpetos voluntaristas e de outro que ele iria os militares dariam esse verniz intelectual e uma eficiência administrativa, tendo em vista que conhecem como poucos o território brasileiro tal, e dariam até palpites, como deram no início do governo nas relações diplomáticas. Vide, algo que nós já comentamos várias vezes, a questão da Venezuela e a participação, em especial, do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, na questão da Venezuela. Porém, o que se imaginava não ocorreu na realidade, né? Paulatinamente,
o Jair Bolsonaro foi se afastando dessa liderança militar, alguns levando até demissão, vide o general Santos Cruz, né? E começou a assumir só ele as rédeas do governo e não ouvir ninguém, inclusive o general Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, e começou a governar do jeito como se ele fosse um deputado baixo clero, ou seja, com aquele voluntarismo e com aquela falta de conhecimento mínimo do que é política, do que é o Brasil, do que são as relações diplomáticas. Sendo assim, o que acabou ocorrendo? O Brasil acabou entrando em situações muito difíceis e os militares acabaram se desgastando. Tem a pesquisa que saiu da Datafolha, continua as Forças Armadas sendo muito bem avaliadas, mas caiu a avaliação positiva. Caiu pouco, mas caiu. Já houve uma queda. Então a questão que se coloca é como é que vai ser a partir de agora, do segundo semestre, já com a campanha eleitoral aberta, tendo em vista de 2022, que o presidente se diz candidato à sucessão, e com uma série de tensões que vão continuar ocorrendo. Por quê? Porque no cenário curto prazo, né, até o final desse ano, entenda-se, nada indica uma recuperação econômica, nada indica. Né? A possibilidade de um crescimento econômico muito próximo a zero é grande, próximo a zero é muito grande. Né? Alguns falam 0,5, 0,4, 0,6, né? E basta lembrar o resultado negativo terrível do primeiro trimestre, menos 0,2. Sendo assim, precisa ver as tensões sociais vão aumentar, né? E aí qual vai ser também, e o desgaste dos militares que estão no governo. Isso poderá se refletir também no desgaste da avaliação positiva das Forças Armadas e tal. E a questão que se coloca é até quando os militares vão continuar associados a um governo que poderá ser cada vez mais impopular. Poderá ser, não significa que será, poderá ser. Ou seja, por exemplo, vamos pensar um cenário. Você fez a reforma da Previdência, não tem recuperação econômica, vamos dizer que não tem uma recuperação econômica. Lembre-se que a reforma trabalhista não levou a uma explosão do número de empregos, né? Ao contrário do que diziam, não é verdade? Então, vamos dizer que a reforma da Previdência não altere esse cenário trágico em relação aos milhões de desempregados, né? A curto prazo. O que vai acontecer, de um lado, vai manter a tensão, segundo, o número de desempregados, que é altíssimo, é cerca de 1/4 da força de trabalho, e terceiro, muita gente, as pessoas mais pobres, não entenderam o que é a reforma da Previdência. Houve o noticiário, as pessoas falarem, etc. tal, mas não entenderam. Só vai entender quando for fazer o pedido de aposentadoria, ou quando for solicitar o tempo de trabalho, e quanto tempo falta para se aposentar. Aí vão ter a resposta do INSS, que vai dizer o seguinte, ó, você precisa, por exemplo, trabalhar mais 3 anos, mais 4, mais 5, mais 6 anos, alguma coisa do gênero, e você estimava receber 1.500, por exemplo, você vai receber 1.200 de aposentadoria. Hipoteticamente, que pode ocorrer com muita gente. Aí você pode acabar gerando duas coisas. Uma parte do eleitorado que vai aumentar a desaprovação em relação ao governo Bolsonaro, porque vai ver que concretamente ele, pessoal, ele, cidadão, não as contas públicas, isso é abstrato para a maior parte das pessoas, ele vai perder, porque ele vai precisar trabalhar mais tempo e vai receber um imposto de renda menor do que ele imaginava. E é bom lembrar que muitas vezes a família tem a mulher, tem mais 2, 3 filhos, tem todos os relacionamentos familiares. Quer dizer, isso que aconteceu com o seu José, hipoteticamente, vai repercutir em 10, 15 pessoas, politicamente falando. E como você não vai ter uma eficácia, tudo indica, na questão do desemprego, que é desemprego que é altíssimo no Brasil, então você vai ter uma somatória de desilusão em relação à aposentadoria e a manutenção de uma taxa de desemprego fabulosa, e isso significa aumentar a desaprovação do presidente da República. E aí vem uma outra questão, que é boa para a gente analisar, o que vai ser o cenário das eleições municipais do ano que vem, em outubro do ano que vem, com os candidatos que ele vai apoiar. Ele já se diz cabo eleitoral para 2020. A questão que se coloca é quem vai querer apoio de um presidente, caso esse cenário se confirme, que eu estou dizendo, quem vai querer o apoio desse presidente, que a taxa de desemprego continua, são 1/4 da força de trabalho desempregada, e muitos dos mais pobres, especialmente, muito irritados, extremamente irritados, porque perceberam que vão precisar trabalhar mais e vão receber menos quando se aposentar, que é um cenário possível. Portanto, são questões que a gente tem sempre ao olhar
aquela velha história da árvore não ocultar a floresta. A gente sempre buscar uma análise, avançar um pouco mais, não falar o mais no mesmo, que é muito comum na interpretação das questões do Brasil no cotidiano do jornalismo político.